Louvado seja Deus, fim do ano está chegando, mas o ano não acabou. Esse é o ano da bondade do Senhor, amém? Foi proferida essa palavra profética sobre nós e nós devemos ecoar essa palavra, que este ano é o ano onde a bondade do Senhor tem nos cercado. Salmo 65, verso 11, só lembrando do decreto, Salmo 65, verso 11, aleluia. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Vamos ler juntos? Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Coroas não é colocar uma coroa na sua cabeça, mas é cercar você, amém? Quando o diabo apareceu diante de Deus para acusar Jó, não foi Deus que colocou a enfermidade em Jó, não foi Deus que tirou as coisas boas de Jó, porque Deus não veio destruir, Deus veio dar vida e vida em abundância. Toda destruição, toda morte, é tão triste, irmãos. Você sabe que assistir jornal às vezes faz muito mal para a sua alma, né? Porque o que é de assassinato de jovem que brigou com um jovem e foi lá, o outro vai e mata o outro por causa de uma discussão, por causa de uma namorada, por causa de uma dívida. O mundo, a Bíblia diz que os últimos dias seriam maus. O mundo caminha para dias cada vez piores. Mas nesse cenário, a Bíblia diz que nos últimos dias, eu creio, o Evangelho da Graça vai ser levantado, porque como foi nos dias de Noé, Noé representa a graça, foi o primeiro homem a receber graça de Deus na Bíblia. Primeira expressão de graça no hebraico foi sobre Noé. Noé achou graça, e Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será os dias que antecedem a volta do Filho do Homem. Jesus está voltando, amém? E nós vivemos dias como os de Noé, dias difíceis, muito difíceis, tanto é que lá no Velho Testamento, aquela geração acabou. Mas a graça se manifestou lá e Deus está restaurando a mensagem da graça, amém? A mensagem da graça. Então, quantas famílias destruídas, crianças, tantas coisas. Então você é a luz desse mundo, o sal dessa terra, e é o diabo que está por trás disso. É o diabo, não é Deus. Mas quando o diabo então chega diante de Deus, Deus diz para ele: você viu meu servo Jó? Viu meu servo Douglas? Viu meu servo Eric? Viu meu servo Pedro? Viu meu servo? Como ele é um homem sem igual na terra. O diabo falou: também o Senhor o cerca da tua bondade. Porque Deus cria cercas de proteção ao nosso redor, amém? Então este ano é a bondade de Deus que cerca você, amém? Você pode falar: pastor, eu não vi ainda alguma coisa que eu possa dizer que tenha sido assim tão boa. O ano ainda não acabou, amém? O ano ainda não acabou, amém? E Deus está alinhando as circunstâncias para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Aí a Bíblia diz também que as tuas pegadas, nós sabemos que Jesus deixou pisadas sobre a terra, e nós somos filhos amados e devemos pisar nas pisadas de Jesus. A Bíblia diz que essas destilam fartura, amém? Fartura, tempo de virada. Deus inverteu a sorte de Jó. Os estudiosos dizem que durou no máximo, alguns chegam a 9 meses, outros a 6 meses a vida de Jó. Não foi uma vida, você vive uma vida ruim e você fala: minha vida é igual a de Jó. É nada, foi um período difícil. É verdade, existem períodos difíceis na vida, mas Deus inverteu a sorte dele e deu-lhe tudo em dobro, amém? Porque Deus é bom, a bondade de Deus fará isso na nossa vida, amém? Louvado seja Deus por isso. Então eu creio, aleluia, que veremos coisas ainda maiores do que estas que temos visto até aqui, em nome de Jesus. Por falar nisso, esse é o tema da nossa conferência lá em Goiânia. Coisas maiores veremos, amém? Na primeira semana de 6 a 8 de dezembro, logo mais vai ter os cartazes afixados aqui, e eu vou dar aí os folders para você. Se você puder estar conosco, esteja, vai ser poderoso, amém?
Louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre aleluia. Aí no paletó, eu pus um papelzinho aí. Deixa eu pegar aqui. Amém. Vê se você consegue colocar isso aqui, ó, na mesa. Põe assim para mim. Vê se você põe aí. Cura. Desculpe pôr no papel assim. Da próxima vez a gente produz uma coisa mais elegante. Mas eu resolvi pôr, porque hoje eu quero pregar sobre cura divina. Nessa mesa, a cura. Amém? Cura. Provisão para você viver saudável e cumprir os seus dias sobre a terra. Mas se nós... Então, se não tem enfermidade, nós não vamos morrer. Às vezes a pergunta aparece na cabeça de alguns. A Bíblia diz que Abraão morreu em ditosa velhice. A palavra ditosa diz que ele morreu com vigor, com energia, com bondade. Tov, está lá no hebraico, Tov é bondade. Ele morreu bem, morreu porque tinha que morrer. Chega, cumpri o propósito, fiz tudo o que precisava fazer. Não tem mais espaço no plano de Deus para você na terra. Para que ficar? É melhor ir para o céu. Amém? Então nós não morreremos até cumprirmos o propósito de Deus nessa terra. Amém? Você está guardado pelo Senhor até cumprir o propósito dele na sua vida. Você tem que crer nisso. Não é enfermidade, não é o perigo, não é o mal que vai levar você antes do tempo. Nenhuma enfermidade. E é isso que eu quero falar hoje para você. Que nessa mesa a provisão do Senhor para você é cura. Há muitas coisas, mas minha ênfase hoje é cura divina. Amém? Amém. Marcos, irmãos, muita agitação aí. Os irmãos estão organizando a ceia, eu sei, né, Douglas? Mas vai devagar aí, devagarzinho. Ok, por favor. Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos 2, verso 1. Diz assim. Presta atenção comigo aqui. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Segura o 5 aqui, presta atenção só para você entender. Então, Jesus estava em casa em Cafarnaum, e uma grande multidão, o Evangelho de Lucas narra essa passagem também, diz que muitos fariseus, saduceus, religiosos estavam lá, e 4 homens trazendo um paralítico queriam entrar, mas não puderam. Então eles tiveram uma ideia. Eles subiram na casa, descobriram, né? O eirado não era laje, né? Então não tiveram que usar nenhuma picareta lá. Descobriram o eirado e baixaram a cama, o leito com o paralítico na frente de Jesus. É isso que aconteceu. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos repetir essa frase. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Quem é que pode perdoar pecados, irmãos? Deus, amém? Eles estavam certos. Deus, somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Poderia essa mensagem chamar-se: qual é mais fácil? Amém? Repita comigo: qual é mais fácil? E aí que eu quero que você me responda daqui a pouco. Dizer ao paralítico, os irmãos que estão aí, tudo bem, precisar de lugar aí, o pessoal que está aí atrás, ajudem.
E eu estou com uma microfonia muito sensível aqui. Os servos ajudem, por favor, os irmãos ali que estão de pé. Eu estou com uma microfonia muito sensível, precisa tirar, ela me incomoda. Obrigado, amém. Aqui. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia, aleluia, amém? Aleluia. Essa vai ser uma expressão comum nas nossas reuniões em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui em muitos cultos, muitas reuniões na célula e vai sair comentando com os irmãos: jamais vimos coisa assim. Quando mandaram os soldados para prender Jesus, eles ouviram Jesus discursando que ele era o pão da vida. Os soldados voltaram para os fariseus e os fariseus: por que vocês não os prenderam? E os soldados disseram: jamais homem falou como este homem. Amém? Então você vai sair também assim: jamais eu ouvi coisas assim, porque o Senhor Jesus vai revelar sua graça, seu poder, seu amor para você. Bem, mas essa passagem é muito interessante. Tente entrar no cenário, ok? Vamos tentar criar a cena aqui, como eu já expliquei. Mas Jesus ali falando, de repente ele olha para cima, penso eu, e as pessoas, o teto abrindo, o eirado abrindo ali, abrindo. A Bíblia não diz se Jesus parou para ficar olhando, coisa assim, mas puseram o homem na frente de Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse que viu a fé deles. Veja, fé não é uma questão de fazer coisas. O que você faz é resultado de que você crê. A Bíblia não diz que Jesus viu a obra deles, Jesus viu a fé. Porque eles tinham fé, eles fizeram o que fizeram. Amém? Porque algumas pessoas ensinam assim para você: não, se você tem fé, joga esse óculos no chão, pisa em cima, que você vai ser curado. Mas você não tem fé. Você faz alguma coisa para tentar dizer ou experimentar se tem fé. Muitos fazem isso. Ah, então se você tem fé, então pega o dinheiro e dá, vamos ver. Agora você deu, mas você faz a obra antes da fé. Entende o que eu estou dizendo? Bem, Deus gera fé no seu coração pela palavra. Hoje você vai receber fé aqui, não só para ser curado, mas vai receber fé para curar outros. Amém? Vai receber em nome de Jesus, vai recebendo amém, é isso aí. Bem, então veja, Jesus viu a fé. Eles tinham fé no quê? Eu creio, né, que a fé que eles tinham, tanto os 4 homens quanto o paralítico, é o seguinte: se nós colocarmos o nosso amigo paralítico na frente de Jesus, ele vai curá-lo. Porque nós já temos ouvido sobre Jesus. Todos os enfermos que chegaram para ele foram curados. Todos que tocavam nas suas vestes foram curados. Olha aquela história daquela mulher, foi curada. A história do outro foi curado. E a fama de Jesus se espalhava em toda a Judéia e Galileia, porque Jesus curava a todos os que vinham a ele. Amém? A todos. Não existe um exemplo na Bíblia. João diz que os que estão são para alimentar a nossa fé, mas julga que se fossem escritos todos os milagres de Jesus, não teriam livros naquela época para escrevê-los. Quantos milagres Jesus não fez? Mas todos os que estão são modelo. Todos que se aproximaram para receber cura foram curados. Não houve nenhum que Jesus falou: não, vai para casa, você ainda não se batizou, vai para o encontro. Você não vai na célula, você está em pecado, eu vi o que você fez, o seu relacionamento é errado, o que você aprontou ontem, eu vi, e você nem se arrependeu, vai se arrepender primeiro, depois eu curo você. Não existe isso na Bíblia. Multidões eram curadas, e ele não colocou nenhuma condição. Amém? Amém? Amém, irmãos? Isso é importante.
Por que é importante? Porque você vai se aproximar do Senhor, entenda, pela fé, pedindo, a sua consciência está nele, não existe barreira. Quando surge uma voz, não, eu tenho que resolver algumas coisas para poder receber algo de Deus. Não, na mesa do Senhor, a cura para você, para qualquer enfermidade, amém? E aí Jesus olhou para o paralítico e disse para ele: filho, perdoados são os teus pecados. E os fariseus, escribas que estavam lá, começaram a razoar no coração: ele não pode perdoar pecados, como? Isso é uma blasfêmia, só Deus perdoa pecados. Jesus, sabendo pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, propôs uma pergunta para eles: qual é mais fácil? E eu vou agora fazer a pergunta para você: qual é mais fácil? Jesus falou: eu dizer para esse paralítico que está numa cama, perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda. Qual é mais fácil? Quem é do perdoados seus pecados, levanta a mão. Quem é do levanta e anda, levanta a mão. Quem acha que é a mesma coisa, levanta a mão. Amém. Quem não quer levantar, eu respeito. Tudo bem? Bem, então vamos supor, se você acha que o paralítico é mais fácil falar isso para ele, então imagine, tem algum paralítico aqui hoje? Nós precisamos de mover de Deus aqui, né? Precisamos de mover de Deus, porque os paralíticos precisam sair daqui andando também, e eles precisam vir. Então não tem nenhum paralítico para a gente pôr a palavra em prática, mas amém. Mas imagine que tem um paralítico aqui, ok? E ele não manda, paralítico. E aí eu digo para ele: perdoados são os seus pecados. Você viu alguma coisa? Viu alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Se ele foi perdoado ou não, mudou alguma coisa? Eu precisei provar alguma coisa natural, visível para você? Nenhuma. Deus precisou provar? Nenhuma. Agora, se ele está sentado ou deitado numa cama, paralítico, eu digo: levanta e anda em nome de Jesus, e ele levanta, então eu tenho uma prova do poder que foi liberado na palavra sobre a vida dele, amém? Da autoridade que existe, nós sabemos, no nome de Jesus para curar, porque Jesus disse: em meu nome, os que crerem em meu nome colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Você crê? Amém? Então há poder de cura nas suas mãos. Quando você impõe as mãos, poder de cura, no nome de Jesus, expulsa a enfermidade. Amém? Mas falar então o homem. E aí nós aqui estamos, né, criando o cenário e pensando ou como Jesus ou como os demais. Jesus diz para ele: para que vocês saibam que o Filho do Homem sou eu, tenho autoridade para perdoar pecados. Ele virou e disse para o paralítico: levanta e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o cara pulou, pegou a cama e foi embora. Aleluia, amém? Aleluia. Bem, do ponto de vista natural, é óbvio que mandar o paralítico levantar é muito mais difícil. Amém? Porque você precisa de uma prova. Eu posso falar para você: perdoados são os seus pecados, irmão. Vocês estão aqui, perdoados são os seus pecados, querida. Falar: muito obrigado. E aí? Foram ou não? Mas veja, para Deus, o mais difícil não é levantar um paralítico, é perdoar os pecados. O que é mais difícil para Deus? Salvar uma vida ou curar uma enfermidade? Salvar uma vida. Você sabe que Deus fez todo o universo só pela sua palavra? Ele disse assim: haja luz, e houve luz. Céu, dê as estrelas, tudo. No Velho Testamento você encontra muitos milagres. O mar vermelho se abriu, Elias ressuscitou até mortos, cajado flutuou na água, milhares de milagres. Leprosos foram curados, filhos, como eu disse, ressuscitados, provisão abundante, farinha, azeite, que vieram em abundância, muitos milagres. Mas na velha aliança ninguém foi salvo. Então veja, é possível existir milagres, e Deus cura e faz milagres
mesmo que ainda você não entendeu que Ele perdoa pecados. Amém? Então você pode estar aqui e nem quer dar sua vida para Jesus, mas se você tiver uma enfermidade, Jesus vai te curar. Ele te cura, porque Ele quer mostrar a sua bondade para você, porque Ele tem autoridade, para que você saiba que Ele tem poder, tanto para curar, quanto para perdoar pecados. Mas veja, para Deus perdoar o pecado, Ele precisou abrir mão da sua glória, se esvaziou da sua glória, foi visto a figura e imagem de um homem, vestiu a nossa humanidade. O Deus Criador se fez como a criatura. Ele se encolheu, como diz a canção das crianças, a tal ponto de ser um embrião para entrar no ventre de uma virgem. Ele teve que crescer e submeter aos seus pais. Ele aprendeu as coisas, diz, da terra, pelo que sofreu na terra. Ele, naquele momento de Getsêmani, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, porque a sua alma estava angustiada até a morte. Por 3 vezes ele clamou em desespero de morte, até que um momento chamado basta, ele se levantou e disse: chegou a hora. E os pecadores vieram e colocaram as mãos sobre Jesus. O Deus 3 vezes santo, que não conhece nenhuma iniquidade, foi entregue nas mãos dos pecadores. Para nós, talvez isso não tenha muita força, muita intensidade, mas Ele era santo. Ele disse: aí vem o diabo e ele não tem nada em mim. Mas ele teve que ser entregue. Ele teve que ter um momento de deixar-se levar nas mãos dos pecadores. E ele passou o sofrimento, seja das chicotadas, né? 40 menos uma, 39. Esse era o padrão dos judeus, mas o chicote dos judeus era um chicote só de pontas de couro. Mas dos romanos, nas pontas, tinham normalmente 7 ou 9 pontas. E em cada uma delas tinham ossos, cacos de vidro, pregos enferrujados. E ele recebeu 40. E as suas costas foram, o seu corpo dilacerados, não sobrou uma pele, não havia nele formosura alguma. Ele pareceu um monstro, diz Isaías. Ele sofreu essa dor sim, física, dor emocional sim, ele sofreu. E naquela cruz, para mim a maior dor de todas, o Deus que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que é um único Deus, 3 pessoas, o Elohim, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos 3 pessoas coiguais, em harmonia, em honra, em unidade. A nossa mente não entende isso, em pensamentos, em sentimentos, mas são 3 pessoas. 3. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do batismo das águas, estava Jesus saindo das águas, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea, e uma voz como de trovão, que era o Pai, disse: este é meu Filho amado, em quem me alegro. O Pai, Jesus e o Espírito Santo. Alguns dizem que tudo era Jeová. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 se manifestando naquele momento, em vários outros na Bíblia. Mas lá na cruz, para mim, um momento que, como Jesus disse em outras ocasiões, algumas coisas o Pai reservou para si, como o tempo de todas as coisas. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu fico pensando, como é possível o Deus o Deus triuno, essa palavra não existe em português, mas o Deus triuno, que é se separar de si mesmo? Como é possível? Acho que esse momento foi o momento mais doloroso de Deus Jesus na terra. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu. Foi o único lugar, durante todo o momento de Jesus na terra, que ele chamou Deus de Deus. Em todos os outros, ele chamou Pai. Até no Getsêmani ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esta hora, Pai. Mas lá naquele momento ele disse: Elohim, Deus, por que me separaste de mim? Veja, para perdoar os seus pecados custou muito para Deus. Ouviu?
custou muito para Deus. E nós, do ponto de vista natural, dizemos para o paralítico: perdoados são os seus pecados. Entende o que eu estou dizendo? Para nós falar coisas espirituais, se foi, não foi. Você é a justiça de Deus em Cristo. Tudo bem, mas seu ouvido abra-se agora em nome de Jesus. Entendeu? Para nós, coisas espirituais que são muito mais valorosas, e na verdade é o perdão que desencadeia todas as bênçãos. Todas. Se não houvesse perdão dos pecados, não existiria nada. A maior e melhor cláusula da nova aliança é: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Eu ia fazer uma ilustração, o Eric até perguntou: pastor, alguma encenação? Hoje eu falei, deixei passar. Eu precisava de uma camiseta suja e um balde com sabão. Eu ia lavar a camisa. Não dá, acho que não dá. Eu ia lavar a camiseta aqui. Mas tinha que deixar 3 dias de molho, porque Jesus ficou 3 dias no ventre da terra. Aleluia, amém? 3 dias para a mancha do pecado. Uma camiseta com uma mancha, depois quando você tira e ela não tem nenhum vestígio da mancha. A Bíblia diz que pelo sangue Jesus nos lavou dos nossos pecados. Quando Ele olha você, não existe mancha do pecado. Pecado passado, pecado presente e pecado futuro. Pastor, significa que eu saí daqui, se eu for para um prostíbulo e me envolver com a prostituta, esse pecado já está perdoado? Sim. Aí alguns falam: pastor, mas se você falar isso, alguns irmãos, então, e agora? Como vai ficar? Bem, é muito difícil entender quando você descobre a bondade de Deus, a misericórdia, o favor de Deus, e toda a riqueza que Ele tem para você. O teu pai te mostra toda a bondade que Ele tem e toda a herança que pertence a você. Aí você fala: agora eu vou destruir toda ela. Por quê? Quem vê a graça de Deus, o perdão de Deus, não quer pecar. Ouviu o que eu quero dizer? Você pode cair na lama, mas você não quer ficar lá. Se você quer cair na lama e ficar rolando na lama, alguma coisa está errada com a sua natureza. Porque quando você muda por dentro, a sua natureza mudou. Os seus frutos não são frutos, como diz a Bíblia, para iniquidade. Os seus frutos são frutos de santidade. Você ama a santidade. Não é regra, não é pode, não pode, isso ou aquilo. Simplesmente você mudou. É a nova natureza. Você se tornou filho da luz. Aquilo que te agradava te incomoda. Se havia ódio dentro de você, foi embora, existe amor. Se existia ódio, discórdia, briga, entrou paz. Você é filho da paz. Entrou alegria. A vida de Deus entrou. É a maior loucura na mente do homem. Deus se fez homem. E quando você crê que Deus se fez homem, morreu pelos seus pecados e ressuscitou, ao 3º dia, diz a Bíblia, Ele vem morar dentro de você. Ele transforma você por dentro. Você é uma nova criatura. Antes você era como, vamos dizer, um abacateiro. É uma velha natureza que produzia abacates naturalmente. E abacates aqui são erros, pecados, discórdias, confusões, brigas, inimizades. Uma vida terrível. Mas de repente você se identifica com Cristo. A Bíblia diz: na sua morte e na sua ressurreição. E você que era abacateiro renasce pelo poder do Espírito Santo como uma laranjeira. Não tem como mais você produzir abacate, porque agora você é uma laranjeira. Você tem uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é filho de Deus. O céu é o seu destino. A santidade é sua paixão. Deus é sua atração. Jesus é seu herói. Você não está procurando nada mais, só Ele. Isso é o poder da salvação. Ouviu? É o poder da salvação. Aquilo que te amarrava, que te prendia nas coisas do mundo, da carne, de repente você encontra poder, liberdade. Não te atrai mais. E ninguém precisou ficar te ensinando coisas. Você simplesmente creu no Filho de Deus. E quando você crê, a Bíblia diz que você é salvo. Essa palavra sozo, salvo, você recebe uma nova natureza. Isso não é poderoso? E aí Deus diz: você recebe a natureza do meu filho. Ele foi justificado,
Ele se assentou no trono e você está com Ele, está nele. Amém? Então veja, Romanos 8:32, o que Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele não poupou o próprio filho. O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou mandar o paralítico levantar? Para Deus, infinitamente menor e mais fácil é dizer para o paralítico: levanta. Porque o que custou para Deus foi o preço do sangue de Jesus. Ora, se Deus não poupou, Ele entregou porque te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a nós, de tal maneira. Esse tal maneira não tem limites. A dimensão do tal maneira, o tamanho, o comprimento do tal maneira, é o seu próprio Filho Jesus. Se você quer entender o tal maneira do amor de Deus, a dimensão do amor de Deus, você entende olhando para Jesus. A única maneira de você entender o quanto você é amado por Deus é compreender o quanto Deus ama Jesus. Amém? E aí a Bíblia diz: Ele não poupou o seu próprio filho. Ou seja, o mais difícil Ele já fez. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente? Graciosamente. Isso significa pela sua graça, gratuitamente, sem preço algum, porque Ele já pagou o preço. Com Ele, todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas. A cura, todas as coisas. Provisão financeira, está dentro de todas as coisas. Eu preciso de uma casa, Senhor, está dentro de todas as coisas. Senhor, eu preciso de um casamento, está dentro de todas as coisas. Senhor, eu preciso passar naquele vestibular, está dentro de todas as coisas. Senhor, eu preciso de um filho, está dentro de todas as coisas. Todas as coisas para Deus são secundárias, porque a maior é: os seus pecados foram todos perdoados. Todos perdoados. Todos os perdoados. Todos. Quando nós entendemos isso, não fica paralítico mais no nosso meio. Câncer, enfermidades, porque tudo isso é secundário para Deus. Secundário para Deus. Realizar um milagre de provisão sobrenatural financeira que vira a sua história financeira numa semana, num telefonema, num contato. Deus alinha tudo. Deus alinha os caminhos tortuosos. Por quê? Porque tudo isso para Deus é secundário. O mais difícil, Deus já pagou. Ele deu Jesus. E como não há preço a ser pago, porque nenhum preço poderia pagar. Ok? Você tem filho? Por quanto você venderia o seu filho para a escravidão? Quanto? Quanto que você daria? Quanto custa o seu filho? O John? Vamos comprar ele para jogar ele em algum lugar. Qual é o valor da vida? Hã? Ok? Qual o valor? Não tem como pagar. Então o único jeito de você receber é sendo de graça, Douglas. Ou é de graça ou não tem como receber, porque é impagável. Não, mas eu queria fazer alguma coisa para poder merecer. Eu preciso resolver. Não, é de graça. Se tentar pagar, não tem preço. Por mais que você seja bom, a sua bondade não é suficiente. O padrão de Deus está aqui, por seu esforço você só chega aqui. Tudo que você faz de bom, o padrão de Deus é muito mais elevado. É impossível pagar o preço. Então Deus mesmo disse: eu pago. E pagou por você. Por isso que Pedro diz que pelo seu precioso sangue Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Amém? 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 Eu creio que Jesus está querendo nos ensinar algo também aqui. Ele está querendo dizer assim: se você entende que os seus pecados foram perdoados, não existe barreira nenhuma entre você e Deus para Ele curar você. Nenhuma. Ok? Sei que a enfermidade é uma das maiores, se não a maior aflição na vida. Quantas pessoas estão sendo ceifadas para o inferno antes do tempo por causa da enfermidade? Ok, eu me lembro, falei para vocês em alguma ocasião, Steve Jobs, o criador da Apple. O cara era um gênio. E ele declarou: eu daria toda a minha fortuna para um transplante de pâncreas. E não teve, morreu. O que adiantou?
toda a fortuna. O que adiantou? Morreu sem Jesus. Vai viver no lago que arde com enxofre, dor, sofrimento, que não era o destino dele, por toda a eternidade. O que vale essa vida? Veja, Jesus pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados, todos eles, amém? Então eu posso me aproximar do Senhor com toda segurança e saber que Ele não vai me rejeitar, que Ele vai atender o meu pedido, o meu clamor, a minha necessidade, Ele vai suprir, amém? Amém? Se chegar diante de Jesus uma pessoa que cometeu um crime assim, o que é um crime horrível para você? Matou o próprio filho e comeu o coração dele, é um crime ruim assim? Amém? Acho que é um que bárbaro. Okay? Abusou das filhas pequenininhas, 3, 4 anos, depois abriu, comeu o coração delas, aquele depois esquartejou, um crime horrível, bárbaro. Se essa pessoa chega na frente, diante de Jesus, entenda a expressão, com as mãos erguidas e fala: Jesus, existe perdão para mim. O que você acha que Jesus diz para ela? Você tem dúvida disso? Sim ou não? Tem alguma dúvida dentro de você que Jesus perdoa essa pessoa? Tem alguma dúvida sim? Alguma dúvida você tem? Não, acho que Jesus, esse aí não. Não, eu sei que você não tem. Mas infelizmente a religião fez uma lavagem cerebral em nós, e nós não cremos que o que é secundário, a cura é secundária. Amém? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Perdoados são os seus pecados, ou seja, curado. A cura é secundária. Se Ele não poupou o que custou para Ele, por que pouparia? Por que não daria aquilo que é secundário? Mas a Bíblia diz que juntamente com Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Amém? Amém? Eu não vou viver em falta. O meu saldo nunca mais vai ficar negativo. Você pode dizer assim? Não vou ter mais nenhuma dívida que eu não honre dentro do que é necessário. Amém? Eu vou viver saudável todos os dias da minha vida. Vou viver saudável. Não existirá enfermidade que vai me abater e me impedir de fazer o que eu devo ser feito. Nem eu e nem a minha casa. Amém? Você pode crer nisso? Bem, mas a religião nos ensinou, e as experiências. Fala: pastor, mas... E aí é o problema. Esse é o nosso problema, porque nós mesmos sofremos com as enfermidades, não? Sofremos, ok? Os pastores sofrem com enfermidades. Você sabia que os pastores ficam enfermos, irmão? Ficam enfermos. Ficam enfermos. Eu achei que não ficam. Mas nós estamos aprendendo cada vez mais sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. E bloqueios mentais que foram introduzidos, se você é como eu, que nasceu dentro de igreja, muitos conceitos nos impedem de possuir tudo que Deus tem para nós. A Bíblia mostra 2 exemplos. Um homem que era um centurião, um capitão de 100 do exército romano em Israel, e uma mulher sírio-fenícia ou cananeia das terras de Sidom e Tiro, não era de Israel. Para ambos Jesus disse assim. Para o homem ele disse: eu nunca vi uma fé tão grande quanto essa. E o homem queria o seguinte: ele queria que a cura fosse liberada numa palavra de Jesus para o seu servo que estava lá em casa. Se você tivesse um doente em casa e Jesus estivesse aqui, você traria ele? Aquele homem não precisou nem que Jesus fosse até a casa dele, e Jesus se ofereceu para ir. Depois do culto, eu vou até a sua casa curá-lo. Ele falou: não precisa. Manda só uma palavra que o meu servo vai ser curado. Só diga, seja, que ele vai ser. Não precisa mais nada. Só isso, Jesus. Bem, quando nós estudamos o contexto, descobrindo que era um homem que ele mesmo disse: eu creio na palavra, porque eu falo e faço. Eu digo para o outro: faz, que eu tenho soldados à minha ordem, e eles fazem. Nós sempre interpretamos que aquele homem, e eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, dizendo: olha, irmão, se você não tiver capacidade de acreditar na tua palavra, você vai ter dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Não acho que estou totalmente errado, mas não é a verdade absoluta. Não é.
Não era uma mensagem que deveria ser. Mas Jesus disse para ele: olha, grande é a tua fé, grande. Para aquela mulher sírio-fenícia, a Bíblia diz que ela veio clamando, quando Jesus foi para a região de Ciro, e ela veio clamando atrás deles: por favor, minha filha está endemoniada, por favor, gritando. E Jesus não dava a mínima, andando. E é possivelmente uma mulher, segundo os estudiosos, de posses. Imagina o desprezo, né? Vem gritando atrás de Jesus, Jesus não dá nem a mínima. Normalmente as pessoas que têm muito dinheiro, elas não suportam essas coisas. Mas ela veio gritando atrás de Jesus. E os discípulos: mestre, por favor, manda ela calar a boca, manda ela embora, dá uma satisfação para ela parar de gritar. Tá difícil aqui, ela gritando, eu estou envergonhado. Então parafraseando a história. E ela chega para Jesus e diz: por favor, por favor. E Jesus diz: eu não fui enviado a não ser por os da casa de Israel. E encurtando a história, Jesus disse: o pão pertence aos filhos. Hoje você vai comer o pão. O pão pertence aos filhos. Oi, filho. Oi, filha de Deus. O pão é toda a provisão de cura, saúde, plenitude que há no corpo de Cristo, mental e física. O pão é seu, disse Jesus. Ela não era filha de Deus. Jesus esperava: o pão pertence aos filhos. E a mulher se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem do chão. Ela se colocou, se identificou com a palavra que Jesus até havia dado, que o pão é dos filhos e não dos cachorrinhos. E ela falou: Senhor, a migalha do pão já é suficiente para o que eu quero. E Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito como queres. Veja, na verdade, no original, a expressão que Jesus falou de fé para essa mulher é maior do que a do homem centurião. É maior no original. E o que Jesus falou para o homem é o seguinte: grande é a sua fé, vai, o seu servo está curado. Para a mulher, ele disse assim: vai e seja feito como você quer. Eu pergunto para você: o que você quer? O que você quer? O que você quer? Pensa aí, vai, pensa. Senhor, se o senhor arrumar o step lá do meu pneu, eu fico contente. Tá bom. Pede para ele arrumar o step. Fala com o Anderson, ele pode dar uma ajuda, sei lá. É o step só que você quer? É o vidro quebrado lá, a torneira que pinga, só isso. Tá bem, seja feito. Ok. O que você quer, mulher? Acredite, se lá estivesse: Senhor, eu preciso quitar esse financiamento, estava quitado. Se lá estivesse: eu quero a salvação, estava salvo. Porque Jesus disse para ela: seja feita como você quer. Impressionante, né? Às vezes a gente acha que Deus não quer satisfazer o que nós queremos, não é? Fala: não, aí alguns irmãos vêm falar: você fala assim, que Deus quer satisfazer o desejo das pessoas, eles são todos carnais, pastor. Às vezes é igual o seu filho, que é pequeno e ele quer sorvete fora da época, a bicicleta fora da época. Às vezes ele não usa bem, mas você tem a maior alegria de dar, porque é seu filho. Deus se alegra em dar. Ouviu? Deus se alegra com a sua alegria. Deus se alegra, seu pai se alegra com o seu bem-estar. Quando você está bem, ele está bem, ele fica contente com isso. Amém? Jesus disse que queria que os milagres ocorressem na sua vida, que seus pedidos encontrassem respostas, para que a sua alegria se completasse. Então há um nível de alegria, mas pode existir um nível muito maior de alegria, e um nível muito maior de alegria. Não é assim? Quando Deus faz algo para você, você se alegra muito, nós nos alegramos. Pois bem, Ele se alegra com essa alegria. Amém? E por isso Ele quer que você coma do pão. O pão é provisão, é cura para você, para nós. Porque isso para Deus é muito mais fácil. Amém? É muito mais fácil. Então, se eu já sou justificado, se eu já sou livre do pecado, e se eu sou filho amado, perdoado completamente, independente de minhas obras, eu sou, e por isso meu amor aumenta, minha santidade, minha separação para com Ele aumenta. Porque quanto mais eu entendo que sou amado, mais eu cativo sou deste amor. Amém?
Mas é isso que faz gente intensa. Sabe por que nós temos pessoas que não são intensas na presença de Deus? Porque eles não se veem amados. Porque quem vem amado, você sabe que aquela pessoa te ama, você quer abraçar, quer beijar, às vezes você quer dar uns apertões. Eu às vezes quero dar uns apertões na Mel. Arrancar um pedaço, uma coisa assim. Quer um negócio. Aí ela já disse que lá no céu eu não posso ficar perto da Esther. Vocês ouviram isso, né? Você vê, até no céu vai ter uma cerquinha lá que não vai deixar ela andar. Estou brincando. É só paixão, amém? É isso. Ou seja, eu quero. Porque você se sente amado, você ama. Amém? Amém? Ele deu o filho, vai dar todas as coisas. Amém? Levanta a mão para o alto e diga: Pai, obrigado, porque eu recebo todas as coisas que eu preciso para mim e para minha casa. A sua descendência está aí, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Atos 10, 38, vamos seguir. Atos 10, 38. A Bíblia diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Bem, a Bíblia diz que a enfermidade é uma opressão maligna, irmãos. Não significa que tem um demônio, pastor, tem um demônio, não. Mas que é uma opressão maligna. Não existia enfermidades no Éden. Amém? O homem não morreria enfermo nunca. Nos céus não existe enfermidade. Quando Jesus disse: ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Se a vontade de Deus é que na terra seja o mesmo que o céu, no céu não há enfermidade. Não deve existir em nossa casa enfermidade. Amém? Essa é a vontade de Deus. Alguns questionam: é da vontade de Deus? Eu já li de Kenneth Hagin, isso quando ele já estava com mais de 60 anos, porque ele diz: eu estou pregando cura divina. Eu não sou um pregador de cura divina. Eu quero pregar, pelo menos na ceia, para você, um benefício da cura divina. Porque nós precisamos viver saudáveis para cumprir o propósito e para levar cura para as pessoas. Você precisa ter certeza que isso pertence a você. E você recebe para dar. Foi o que Jesus ensinou. De graça recebestes, de graça dai. Eu vou ler isso para você também. Mas veja, curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Então Jesus andou por toda parte fazendo bem. Se Jesus estivesse andando na terra fisicamente, ele estaria curando todos os que se aproximassem dele. Todos. Porque ele andou por toda parte fazendo bem. E nós somos filhos de Deus para desfazermos as obras do diabo, diz a Bíblia. Fazer o bem, e não se canse de fazer o bem. E no contexto aqui é curar. Amém? Curar, a cura divina. A saúde é nossa. Deus na cruz pagou o preço por isso, em Cristo Jesus. Bem, algumas pessoas têm dúvida e falam: poxa, não, Deus quer que alguns filhos fiquem enfermos. Eu tive um jovem, antes de vir para cá, lá em Campinas, eu estava pregando uma coisa parecida com isso, que Deus quer curar você. Deus não coloca enfermidade sobre os seus filhos. Ele me mandou um e-mail indo embora da igreja, mas aí citou Jó. Não tenho tempo aqui para falar sobre Jó, um dia a gente prega sobre Jó. Mas uma das portas que Jó abriu na sua vida, isso é claro lá, ok, no texto. Por trás de tudo é a justiça própria. Mas ele dizia assim: o que eu temo me sobrevém. Medo. Você sabia que o medo abre portas para o diabo? Medo. O medo abre uma porta para o diabo entrar. Então, se há medo na sua vida, algum medo, alguma confissão de medo, algum medo de algo, medo de amanhã, medo não vai dar certo, não. Essa é a porta que o diabo encontra para oprimir e para piorar a sua situação. É a porta. Fecha. Fecha como? Eu não tenho espírito de medo. Eu tenho espírito de poder, de fortaleza. Eu não aceito medo. Meu Pai é comigo. Meu Pai me guarda, me protege, me livra do mal.
Amém? Quando Jesus lá em Mateus ensinou a orar, ele diz assim: ore dizendo, livra-nos do mal. No original da palavra mal, ela vem de duas palavras. Uma é pobre e a outra é doença. Deus estava dizendo, ore dizendo assim: Pai, livre-me da pobreza, da falta e da doença. Amém? Porque isso é mal. Jesus andou fazendo bem, porque a vontade de Deus é fazer o bem. Amém? E isso é cura para o seu corpo. A Bíblia diz também lá em 1 Coríntios 6:20 que o nosso corpo é propriedade de Deus. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Bíblia diz que nós fomos comprados por preço. Qual o preço? O sangue. Qual é mais fácil? Curar ou perdoar? Curar. Curar é mais fácil. O nosso corpo foi comprado. Bem, você levaria algo do mal para dentro da sua casa? Se você sabe que foi feita uma obra aqui para destruir a paz da sua casa, uma macumba, um despacho, alguma coisa ruim, e vou dar aqui para você levar, põe na sua casa, que em 3 dias destrói tudo lá. Você vai ficar enfermo, vai perder tudo que tem, os relacionamentos vão ser destruídos. Uma coisa ruim, você levaria para sua casa? Não, você não levaria para sua casa. Então eu não permito também entrar na minha casa nenhuma obra má, que eu saiba. Nenhuma obra má, você não deixa, porque você é o mordomo da sua casa. Você é autoridade sobre a sua casa. Nós somos mordomos do corpo, mas o corpo não é nosso, é de Deus. O nosso corpo é de Deus. Você acha que Deus permitiria alguma obra do mal numa propriedade dele? Não. Amém? E por isso que a Bíblia diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma das maneiras de glorificar a Deus no nosso corpo é vivendo em saúde. Amém? Porque Deus comprou o seu espírito, sua alma e o seu corpo pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo pertence a Ele. Isto é poderoso. Não permita a enfermidade na sua casa. Não permita, não aceite. Porque nós nos acomodamos e nos conformamos com as doenças. Não durmo mesmo, então paciência. Minha mãe já era assim, eu também sou. Essa dor de cabeça, enxaqueca, morre com ela. Não, essa dor, a família toda tem, todo mundo lá tem. Não aceite. Não aceite. Amém? Você pode viver melhor. Você pode viver bem. Não deixe a sua energia ser sugada, drenada. Você tem muito para fazer. Nós temos muito para realizar. Há muito território para conquistar. Há muitas vidas para ouvir o que você tem para falar para elas. Amém? Em Mateus 10:8, Jesus disse, e eu gosto desse texto, Jesus disse assim para os discípulos, ele enviou os discípulos e disse, curai enfermos, ressuscitai mortos. Bem, às vezes a gente fala, Senhor, curar não está bom, só curar? Não, Jesus falou, cure e ressuscita. Então nós vamos ver ressurreição de mortos também, em nome de Jesus. Amém? Está tudo no pacote. Tudo depende da quantidade de graça que você receber. Ouviu isso? Olha o texto. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, algumas versões dizem o seguinte: bem, na medida da graça que você recebeu, dê da graça que você recebeu. Então, tudo o que vem, cura, ressurreição de morto, expelir demônios, de purificar as enfermidades interiores, vem por meio da graça. De graça eu recebi. Bem, você sabe o que é graça? Graça é tudo que Jesus fez. Se você tenta fazer algo para merecer, isso se chama mérito. E tenta falar para Deus, Deus, eu fiz e agora eu vim aqui, o Senhor sabe como eu sou fiel, eu nunca deixei de fazer as coisas na igreja, eu sempre fui para os cultos, nunca cheguei atrasado, o Senhor me abençoe. Perdeu, porque você tem mérito.
Dentro de você, você tem mérito. Às vezes você nem fala, mas você tem que aprender, sem ser condenado, sondar o seu coração e perceber quando existe dentro de você algum resquício de eu mereço. Olha, irmãos, eu me pego nessas coisas, não em obras, mas às vezes me pego o pensamento assim, não, mas eu sou um pregador, né? Por que não? Isso para mim deveria ser mais fácil. Sempre há um resquício que o diabo quer disseminar dentro de você de mérito. Abandone o mérito. Eu não tenho nada, eu não sou nada e eu não mereço nada. Tudo é pela graça. Porque a Bíblia diz: os que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida por meio de Jesus. Então eu preciso, quanto mais eu entendo que eu sou justo, você sai daqui declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo, aleluia, glórias a Deus. Você canta e vibra. Segunda-feira você fala a mesma coisa. Terça-feira, quarta-feira você peca ou não peca. O que você esperava receber não acontece. Aí você fala: poxa, mas eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu não entendo. O que eu não recebi? Senhor, eu merecia receber. Você não fala, mas pensa. Dentro de você ainda há mérito. E Deus não pode nos abençoar enquanto existir em nós resquício de mérito. Por isso que a abundância da graça e o dom da justiça, você entendeu? Isso tem que entrar dentro do nosso espírito como revelação. A abundância da graça, quanto mais graça, mais milagres. Normalmente não é assim que a lei fala. Ela fala: não, você tem que fazer muita coisa. Você faz. Aí Deus pode te usar. De graça você recebeu, graça. Transfira pela graça. Eu sou curado, graça. Deixa o rio fluir, graça. Eu recebo graça, eu dou graça. Por isso que as pessoas que não querem cuidar de outras, não querem liderar, não querem avançar, é um mar morto, figurativamente falando. Você quer mais de Deus? Então dê o que você recebeu. Porque se você não dá, se eu recebo, imagina uma torneira celestial aberta que é a graça, e você é um tanque, você é uma caixa d'água. Caixa d'água, tinha uma música assim, eu gostava dela. Caixa d'água na cabeça. Os jovens conhecem? Não? Poxa vida, quem conhece caixa d'água? Eu não conhece, você não conhece. Vai se converter, rapaz. Aleluia. Caixa d'água. Então veja, você é uma caixa d'água, torneira celestial aberta, um hidrante aberto, aleluia. Encheu, a boia parou. Senhor, me dá mais. Para quê? Senhor, me dá mais. Para quê? Você vai mofar com esse monte de água aí, vai criar lodo. Aí o que você faz? Abre a torneira, vai dar para um, vai orar pelo outro, vai para o encontro para ministrar, vai para a célula para ministrar, abre uma célula, você vai dar. Tem alguns irmãos que abrem uma gotinha, fica pique, tudo bem, é melhor isso. Mas tem outros que são um hidrante. Aleluia! E aí como você nunca vence Deus, como você nunca vence Deus, você abre um hidrante aqui, ele abre 3 vezes lá. Você é um rio como o Rio Jordão que nunca seca. Aleluia, por onde você passa é vida. Toca no seu irmão e fala: eu transfiro vida para você, vida em nome de Jesus. Receba vida, receba paz, receba alegria, em nome de Jesus. Eu ministro para você, receba. Esse é o canal, isso é abrir a torneira e deixar fluir vida da sua boca, da sua fé. É assim que você recebe mais. De graça recebeste, dai. Amém? Todo novo crente precisa aprender a orar pelos enfermos e a expelir demônios. Amém? Se você nunca expeliu um demônio, vamos fazer um dia aí, viu, pastores? Pastor Érica, turma, vamos fazer uma madrugada de Mateus 10:8, uma madrugada, entendeu? Aí vocês me sinalizam onde é, os lugares que a gente tem que ir lá, a gente senta lá e você vai lá, expelir os demônios lá. Está lá o pessoal batucando, você leva a bateria também, e fala: cheguei, Jesus chegou. Vai ser ótimo para você. Sabe o que vai acontecer? Aquela água meio parada que está ali: só, pastor, estou aqui, estou meio triste.
Aqui eu não sei onde vai dar essa vida. Abre a torneira, que vai fluir o rio da água viva. Vai falar de Jesus para alguém. Anuncia o evangelho da graça. Quando nascer um filho, a alegria é indescritível, indescritível quando nasce o filho, entendeu? É isso. Movimente as águas, amém? De graça recebeste, de graça dai. 1 Pedro 2,24, vamos lá. 1 Pedro 2,24, Pedro olha para a cruz e ele diz, carregando ele mesmo, 1 Pedro 2,24, pé, isto, carregando ele mesmo, diga ele mesmo. Eu gosto muito dessa expressão, ele mesmo. Sabe, às vezes nossos filhos pequenos adoecem, e você que é mãe, pai, vê ele lá chorando, aquela dor. Às vezes você pensa assim, puxa, se eu pudesse tirar a dor dele, passar para mim, eu faria isso. Sim ou não? Não é verdade? Por quê? Porque você ama, não é? Porque você ama, é só um sentimento. Você fala, Senhor, está doendo lá o ouvido, passa para, se eu pudesse tirar e passar para mim, só para que ele fique bem, porque ele durme à noite, a dor de barriga, sei lá o que, não é? Jesus também nos amou tanto, que Ele mesmo falou, põe tudo aqui, põe tudo aqui, põe tudo aqui. E Ele foi até o fim. E a Bíblia diz que Ele mesmo fez isso. Foi Ele mesmo, ouviu? Ele mesmo. Não foi o Pai que pediu, não foi para mostrar para os anjos, não foi para dar alguma satisfação. Ele mesmo, porque nos amou, Ele falou, põe tudo aqui. Carregou sobre o madeiro, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Lembre-se, perdão, os nossos pecados. Para que Ele nos libertou, ou levou os nossos pecados? Para que nós, mortos para os pecados, ou seja, você morreu. Do ponto de vista de Deus, o pecado, seja qual forma for, sexual, brigas, ansiedade, medo, mentira, toda sorte de pecado, que às vezes domina algumas pessoas, você que nasceu de novo, morreu para o pecado. Se está morto, o pecado não tem como operar mais em você. Acabou, você é inerte para o pecado. Por isso que na cruz você morre e ressuscita. O pecado perdeu, não tem domínio sobre você. Pastor, mas tem algumas coisas erradas que eu fiz. É porque você não sabe, você ainda é enganado, você ainda está sendo enganado. A hora que você descobrir o que você é em Jesus, acabou. Não tem pecado que domina a sua vida. Não tem cigarro, não tem bebida, não tem sexo, não tem droga, não tem pornografia. Não tem. Porque você é livre. É que você não sabe. Então o problema é a ignorância. E aí diz, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, veja, vivamos para a justiça. Compreender a justiça, que é a justificação pela fé, é o estilo de vida. Entendeu? Quando eu ando na consciência que eu sou a justiça, os meus pecados foram todos perdoados, a cura é uma consequência. E aí vem, vivamos para a justiça, por suas chagas ou feridas, fostes sarados. Amém? Eu fui sarado. Veja, que é uma consequência de crer e viver a justiça, o perdão dos pecados. É muito mais fácil para Deus levantar um paralítico, ressuscitar um morto, do que salvar uma vida. Mas para nós, a nossa fé é tão forte nos salvar. Amém? Não existe um crente que seja crente que não creia na graça para a salvação, sem nenhum merecimento do pecador. Amém? Não é verdade? Qualquer legalista que você pega aí fora, poxa, cara, é o assassino aqui, ele quer se ajoelhar e pedir perdão. Não, Jesus não aceita ele. Não existe esse cara. Jesus vai te aceitar. Por quê? Porque a nossa fé é livre, é real. Nós vamos chegar ao nível aonde curar enfermos, ressuscitar mortos, vai estar nesse nível para nós. Amém. Amém para os que creem. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. É outra música. Aleluia. Bem, eu preciso encurtar aqui uma coisa linda aqui. A Bíblia diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Veja, antes nós estávamos
é uma palavra do profeta. Ele está citando Isaías também. Lá diz exatamente assim, que nós estávamos desviados, e aí um dia você falou, eu vi Jesus, eu vim para Jesus, vim pela dor, pastor, mas eu vim. Tem essa frase, não tem? Não, não foi você que veio, foi Jesus que te trouxe. Amém? O original dessa palavra aqui, não vou dar para mostrar isso para você, mas aqui tem, o Strong, ele diz o seguinte, a NTLH traduz isso direitinho, que você estava desviado e Ele trouxe você, converteu você para estar debaixo do seu pastoreio. Pastoreio é o pastor que cuida, que alimenta e dá direção. Jesus é o bom pastor da sua vida. Ele trouxe você, tirou você do lugar do pecado, das enfermidades, e Ele quer que você desfrute da sua abundância, do seu cuidado, porque Ele é bom. Diga, Ele é bom. Amém, amém, glórias a Deus, aleluia. Gálatas 3,13, não vamos ler, diz assim, que Cristo Jesus se fez maldição no nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei. Depois você lê Deuteronômio 28 em diante, e você vai descobrir que toda sorte de enfermidade é maldição. O Senhor veio para nos livrar de toda e qualquer maldição. Deus quer me curar. Diga, o Senhor quer me curar. Em Provérbios capítulo 4, projeta para mim, verso 20, existe algo que nós precisamos entender sobre a cura divina. A cura divina nem sempre é instantânea. Amém? Nem sempre é. Vieram 10 leprosos para Jesus pedindo cura, e ele disse, vá ou vão e se apresentem ao sacerdote. A Bíblia diz que eles foram embora leprosos, e no meio do caminho, ou seja, não foi instantâneo nesse caso, eles foram curados. Amém? Significa que ao orarmos aqui, a cura opera em você. Mas você vai embora, às vezes os sintomas podem estar em você. Mas se você declarar em fé que recebeu a cura, porque a cura é tua, o pão é seu, você é filho, pertence a você, ou se nem do pão você vai participar hoje como um ato memorável ao corpo de Cristo, mas nós orarmos por você, você vai receber cura de Deus. E aí você confirma pela fé, porque o diabo é ladrão. Tudo que é espiritual pode ser roubado, tudo. Então você pode sair daqui e de repente entra no carro, ai, a dor está aqui em mim, eu pensei que tinha sido curada. Quando você falou isso, você foi roubado, roubada. Você tem que declarar que você recebeu. É simples. Se você comer o pão, literalmente você comeu o pão. Eu perguntar, você comeu o pão? Se eu perguntar amanhã, ei, você comeu pão ontem lá na reunião? Claro que eu comi. Como você sabe? Eu comi o pão. Não, mas como você sabe? Que isso, você está louco? Eu comi o pão, estava lá, mastiguei. Você tomou o cálice? Claro que eu tomei. Pena que não filmaram, está duvidando? Manda lá ver na gravação, eu tomei. Você tomou mesmo? Se eu perguntar na quinta-feira, e aí, você tomou, Gabriel? Comeu do pão e bebeu do cálice no domingo? Eu falo, claro, pastor, mas que pergunta mais estranha. Claro que eu recebi, eu recebi o pão e o cálice. Espiritualmente, a nossa fé deveria ser livre assim. Eu orei, Ele ouviu e eu recebi. E eu não abro mão disso. E vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Você entende isso? Essa é fé. Essa é a maneira de vivermos pela fé. Nem tudo é na hora. Nem tudo. Deus seja louvado pelos milagres que ocorrem na hora. Mas nem todos são assim. Mas está acontecendo. Amém? A provisão financeira de Deus, quando você recebe a palavra e declara a palavra, Deus já está alinhando as coisas, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. No tempo certo, não é o meu, é o dele. Não abra mão da sua confiança, porque ela tem grande galardão. E o que há de vir, o que há de vir virá. E não tardará, diz a Bíblia. Aleluia. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha o que o Senhor está falando, filho meu,
a minha palavra, é a minha palavra, a palavra que você ouve. Por isso que você precisa ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra sobre a fé, sobre a cura, repetir essa palavra. Ouça de novo, ouça. Deus está dizendo, não tire dos seus olhos, significa sempre esteja nos seus pensamentos. Procura aprender alguns versículos, memorize alguns versículos e declare os versículos. Eu tenho declarado constantemente: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ao meu Deus e Pai seja glória para sempre, amém. E eu vejo alinhamentos de Deus, com provisão aqui, com provisão ali, com provisão ali, e cada vez teremos mais, em nome de Jesus Cristo, porque declare a palavra, não a tire dos seus olhos, da sua mente. Não deixe ser roubado pelo que os outros falam, pelos irmãos incrédulos, pelas circunstâncias. Ou seja, não deixe que as circunstâncias tirem a palavra, o foco. Lembre-se, a palavra é Jesus. Jesus é a salvação. Pedro só afundou no mar porque tirou os olhos de Jesus. Alguns acham que era por causa da tempestade. Que tempestade? O quê? Ninguém anda sobre a lagoa. Eu já vi alguém andando sobre uma piscina. Não tem tempestade, eu vou andar sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas, tendo tempestade ou não, ninguém anda. O problema de Pedro é que ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. O que é colocar os olhos em Jesus? Considere Cristo. A Bíblia diz que Abraão não levou em conta, ou seja, ele não considerou o seu próprio corpo amortecido, como também de Sara. Nem o dele, nem o de Sara. Antes, pela fé, ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Ele tinha uma palavra, Deus prometeu, eu creio. Ele olhava para as estrelas. Escreva a promessa de Deus, escreva lá na sua casa, cole na geladeira, cole no quarto. Uma época na minha vida, sabe onde eu colava versículos? No teto, no quarto, no teto. Aí eu acordava, em vez de... Problemão, né? Imagina a situação. Aí eu abri os olhos assim e li a palavra. Ia dormir lendo a palavra. Gostou dessa? Não fica bonito às vezes, mas é poderoso. Não tire dos seus olhos a palavra. Fale constantemente. Incline os seus ouvidos. O original, o sentido é esse: inclina para ouvir. O quê? Eu estou procurando ouvir o Espírito, estou procurando ouvir a palavra de Deus. É isso, porque isso será vida para você e saúde para o corpo. Ouviu? Saúde para o corpo. E provisão financeira está dentro, viu? Pão e vinho estão conectados à provisão sobrenatural de Deus financeira. Pastor, eu não sei mais o que fazer na minha vida. Isso, pega a palavra e pensa nela. Em vez de falar o que você ia falar, mude e fale a palavra. Ouça a palavra. Está desesperador? Liga para um irmão da fé. Liga para um Abraão. Cadê Abraão? Liga para alguém que tenha fé. Fala: irmãos, ore por mim, vamos concordar aqui. Eles vão te dar energia de fé. Não liga para aquele irmão incrédulo. Eu te disse, não é bem assim as coisas. Não é bem assim como se fala, né? Não, ligue para alguém cheio de fé. Vai lá visitar ele, deixa ele alimentar você com fé. Mas não abra a boca para falar bobagem. Amém? Pode durar alguns dias, eu não sei. Pode durar um tempo maior. Para Davi durou 13 anos. Para Abraão durou 25 anos. Mas Abraão é o pai de multidões, o pai da fé. A história dele é uma grande história. E assim é a sua também, se você não desistir. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher, se não desfalecer. Não desfaleça. Esse texto mostra a saúde vai entrando em você. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Bem, eu não declaro que eu vou ficando mais jovem, isso eu não declaro. Mas eu sempre declaro que quanto mais velho, mais bonito. Aleluia. Cada um fala o que crê. A questão é que o meu avô era italiano, e eu cresci ele falando para mim: belo, belo. Aí eu a criança cresce, ela crê, entendeu? E ele ficava falando: belo, vamos belo. E eu falei: sou belo. Aleluia, glórias a Deus. Não é, meu?
Olha lá. Aleluia, diga aleluia. Amém. Vou encerrar aqui no Salmo 105, verso 37. E em nome de Jesus vamos participar da mesa do Senhor. Está aí já 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. Uau! E entre as suas tribos não havia um só inválido. Não havia um só inválido. Bem, existem duas interpretações sobre o número de Israel. Mas ninguém dá menos do que 2 milhões. 2 ou 3 milhões de pessoas. Na noite em que eles passaram sangue nos batentes, nas ombreiras da porta, no sinal da cruz, a Bíblia diz que o anjo da morte passou durante a noite e Deus estava lá também. O anjo da morte não pôde entrar na casa e matar o primogênito quando o sangue estava passado na porta. Era Páscoa. Lá no Egito, depois de 430 anos, Deus foi libertar o seu povo. Todos aqueles que estavam dentro da casa foram protegidos. Todos. Era a salvação de Deus. Amém. Dentro da casa o Senhor disse que à meia-noite eles deveriam assar o cordeiro completamente. E havia uma maneira deles comerem aquele cordeiro assado. Não podia comer cru e nem cozido em água. Isso fala de comer Jesus, o valor da cruz, parcialmente. Porque na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi assado pelo fogo da ira de Deus. Amém? Por isso que ele disse, tenho sede. Era o fogo da ira de Deus sobre ele, sobre os pecados de toda a humanidade e as maldições. Bem, aí a família estava comendo, lombos cingidos, cajado na mão, sandálias no pé, ou seja, prontos para sair. Antes de sair, Deus trouxe um temor sobre os egípcios e disse para Israel pedir para os vizinhos todo o ouro e toda a prata. Imagina, bater lá na porta do vizinho e falar, olha, eu vim aqui, não, já separei. Levou as joias, levou cartão de crédito, levou o dinheiro, os dólares guardados, euros, sei lá o que, as moedas, ouros de prata, tudo, levou tudo. Foi o maior saque do maior império da época, Egito, por Israel. A Bíblia diz que esses 2 milhões saíram para o deserto. Havia crianças, certamente, e havia idosos. Esses idosos, esses homens, trabalharam como escravos por muitos anos. Eles ficaram lá 430 anos. E o trabalho do escravo, ainda mais nos últimos momentos que eles tinham que sair, o trabalho foi piorado por Faraó, que é um tipo do diabo, e eles tinham que fazer tijolos para Faraó. Eles tinham que correr atrás do barro, da palha, trazer aquilo. Não tinham os instrumentos que nós temos hoje, essas coisas que facilitam o deslocamento de peso, e ficavam num serviço de fazer o tijolo, guardar o tijolo, fazer o tijolo, guardar o tijolo. Bem, esforço repetitivo é problema para qualquer um. Isso não é treinamento. Esforço repetitivo é um problema para qualquer um. Qualquer treinamento em excesso é problema para qualquer um. Então a tendência era todos com dor nas costas, com problema aqui, bico de papagaio, bico de galinha, sei lá os nomes. E dor ali, acolá. Bem, a alimentação deles, eles eram escravos. Certamente não tinham os nutrientes necessários para ter uma comida balanceada, cheia de vegetais, sais minerais, proteínas adequadas. Eles eram escravos, comiam sobra de coisas, trabalhavam de manhã cedinho até a noite, acordavam às 4 para dormir às 10, todos os dias, escravos, anos a fio. Aí você olha, do ponto de vista natural, essas pessoas deveriam ser cheias de enfermidade, de vírus, de virose, não sei do que, falta disso, falta daquilo, cheias. Mas eles saíram do Egito depois de comer o cordeiro, e a mesa do Senhor
é um símbolo da Páscoa, a Páscoa da mesa do Senhor. O cordeiro, o pão, e tomaram do cálice, que representa para nós hoje o sangue do cordeiro. O cordeiro é a carne, o pão e o sangue do cordeiro. E essa refeição curou 2 milhões de pessoas e não havia um único inválido. Bem, nós não entendemos tudo isso, porque hoje nós estamos numa aliança muito superior a deles. Lá eles tinham o tipo, o cordeiro era um animal, era um tipo. Nós temos Jesus, o verdadeiro cordeiro. Entende isso? A Bíblia diz que o que eles viveram foram sombras, nós vivemos a realidade. Eles não tinham perdão de pecados, não tinham perdão, remoção de pecados. Eles não foram justificados, nós somos justificados. A Bíblia diz que a nossa aliança é baseada em superiores promessas, porque nós temos um mediador maior do que Moisés. Lá era Moisés, aqui é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, pensa comigo, irmãos, se eles tiveram isso, e não foi só a cura, eles tiveram provisão sobrenatural. É o que nós falamos de transferência de riquezas, a maior que houve, num único dia, porque eles participaram do Cordeiro. Há poder quando você considera Jesus, guarda no seu coração Jesus, que é a palavra de Deus, inclina o seu coração dia a dia para ouvir Jesus. Ouça Jesus, em vez de gastar tanto tempo ouvindo esses jornais que te dão medo, essas notícias. Você não precisa ficar ouvindo de manhã, de tarde, de noite, é tudo uma repetição. Mas à noite você só olha alguma coisinha e já sabe tudo. Algumas pessoas ficam tanto nos noticiários, isso consome a alma delas. Não precisa tanto, porque você precisa de tempo para fixar os olhos na palavra, ouvir a palavra, guardar no fundo do seu coração como um cofre essa palavra. Anote a palavra, ponha no celular, ouça no carro, ouça no áudio, repita a palavra, deixa a palavra falando, palavra gravada, vai repetindo os versículos, grava os versículos você, grava declarações, ponha para você ouvir, até que desça para o seu espírito, e na hora que toca no seu espírito, é luz, espírito de revelação, é seu, o milagre está às mãos. Amém? Esse é o caminho, é o caminho do vencedor. Aleluia por isso. Não havia nenhum inválido. Amém? Não havia nenhum inválido. Esse é o pensamento de Deus para os seus servos. Imagina para os seus filhos. O pão é para os filhos, e você é filho. Amém? Mas antes de participarmos da ceia, nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Puder vir só o teclado aqui, ou a banda, bem em silêncio aqui, porque eu deixo, projeta para mim em Gênesis capítulo 14, rapidamente, a ceia junto com a oferta, porque é um princípio espiritual que eu quero que você aprenda. Segue até o verso 18, se eu não me engano, 18, vai até o 18, isso, põe o 18, rapidamente, isso. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho, eu vou descer aqui. Pão e vinho. Também, isso é um pão também. Pão e vinho. Você sabe da passagem, Abraão saiu para lutar contra 4 reis que haviam vencido 5 reis. E esses 4 que venceram 5 tinham despojo de 9. Entende? Os 4 deles e os 5 que eles venceram. E a Bíblia diz que quando Abraão venceu, ele retornando, apareceu Melquisedeque, rei de Salém. Salém é de onde se origina a palavra Shalom. Shalom. Shalom significa paz e plenitude na sua vida. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Presta atenção. Abençoou, olha só, abençoou ele a Abraão e disse, sobe para mim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amém? Veja, os 4 reis
venceram 5 reis. Abraão saiu atrás desses reis e venceu esses reis com quantos homens? Quem lembra? 318. Irmãos, era impossível uma vitória dessas. Impossível uma vitória dessas. Quem é que deu a vitória para Abraão? Deus. E Melquisedeque veio dizer: bendito seja Deus que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. Amém? Isso é sinal que Deus luta as suas lutas. Deus está por trás das suas guerras. Deus vai destruir os nossos inimigos. Seja enfermidade, seja questão financeira, seja problemas de relacionamento, o inimigo que for da sua alma, Deus vai destruir os seus inimigos e entregá-los nas suas mãos. Amém? Mas qual foi, presta atenção que essa é a chave que eu quero te dar. Qual foi a conexão entre Abraão e a bênção? Ele entregou o dízimo. Por quê? Quero falar para você, dizimista, você precisa crer. Ou você que não é dizimista, é membro e ainda não é dizimista. Jesus disse assim: os fariseus estavam reclamando de algumas coisas e Jesus disse: qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Aí Jesus está dizendo: o altar que santifica a oferta. Não importa o que você ponha no altar, a santificação do altar passa para a oferta. Não é oferta maior do que o altar. Os fariseus julgavam o contrário. O que é o altar? O altar é a palavra, é a bênção liberada, é o momento espiritual criado. Sabe o poder que o dízimo tem na sua história? Ele conecta você à bênção do altar. Ouviu isso? Ele conecta você à bênção do altar. E quando ele trouxe pão e vinho, esses são símbolos da Santa Ceia. Nós sabemos disso. A Santa Ceia. Tudo que Jesus tem é seu, porque Ele fez uma aliança com você. Tudo. Toda a provisão, toda a sabedoria, toda a paz, toda a alegria, todo o desfrute, cura, Jesus tem, é nosso, porque temos uma aliança com Ele. Por isso que o dízimo é o reconhecimento. O dízimo, a única base do dízimo é essa: eu reconheço o que Ele fez. Você não dá para mim, não está dando para a igreja em si. Você dá o dízimo para aquele que vive, diz a Bíblia. É para Ele. Entendeu isso? Porque isso vai mudar a sua história. Amém? Vai mudar a sua história. Chega de, irmão não tem, irmão não consegue ir, isso, aquilo. Não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos ser conhecidos, você vai ser conhecido como o povo mais próspero dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.